voltando um pouco naquela questão, eu não sou criminalista, né? A gente estava comentando aqui há pouco, mas eu tenho muita admiração pelo Tribunal do Júri, acho que é uma instituição aí que a gente tem muito bacana, né? Dentro do nosso direito, e é palco aí de grandes debates, né? Talvez o público tenha bastante acesso a essa ferramenta por meio da mídia, e realmente é local de palco aí da atividade do advogado criminal, né? Que é o teu caso. Então, gostaria que você comentasse aqui para nós essa atuação, como que funciona. Veja, eu sempre falo que o Tribunal do Júri é talvez o espaço mais democrático que há dentro do Poder Judiciário no aspecto criminal. E por quê? Porque no Tribunal do Júri, se a gente visualizar o ambiente de julgamento em plenário, nós temos 7 pessoas que representam a sociedade, que é o Conselho de Sentença, os jurados, né? Temos pessoas da sociedade sentada no famigerado banco dos réus, né? Um ou mais acusados, e tudo isso se dá aos olhos e sob fiscalização da sociedade que também está ali assistindo aquele julgamento, né? Então eu não consigo ver no Poder Judiciário um aspecto tão democrático em outro julgamento que não no plenário do júri, onde toda a sociedade tem essa oportunidade. O plenário é uma porta aberta para quem quiser passar lá ver o que está acontecendo, né? Então para mim isso já é fantástico nesse sentido, né? É um tribunal democrático. E o Tribunal do Júri, ele espelha muito aquele conceito de justiça que uma determinada comunidade, sociedade tem, né? E que não necessariamente é aquele conceito frio, né? Que a gente fala que o direito penal, ele é muito, o juiz de direito, ele está preso, amarrado à lei, e tem um conceito de justiça um pouco diferente. Muitas pessoas falam, olha, o Tribunal do Júri não deveria existir. Por quê? Porque são pessoas leigas que não têm conhecimento do direito e que eventualmente podem se equivocar, né? Eu questiono isso por alguns fatores. Primeiro, são 7 pessoas julgando. Segundo, que o Conceito de Justiça, desde Aristóteles, lá 250 anos antes de Cristo para cá, é um conceito que não se tem definido, não é lógico, como a matemática, não é um conceito engessado. E segundo, que o juiz, as pessoas podem errar? Pode, mas estão em 7 para analisar. O juiz de direito também não está livre de erros. Prova disso é a existência do próprio sistema recursal, que pode fazer a revisão, né? O que eu vejo do Tribunal do Júri é uma justiça mais humana, no sentido de compreender as agruras, as dificuldades das pessoas que estão envolvidas, não só dos réus, mas também das vítimas, e que muitas vezes o juiz de direito ele é atingido por o que a gente chama de calo profissional, aquela questão de você toda hora, você está vendo processo criminal dos mais graves e tal, e você acaba endurecendo, você não tendo coração, você perdendo o senso de humanidade. E você esquece que por trás das folhas e folhas de um processo são vidas, são seres humanos, são tragédias que estão desfilando ali, né? O Laércio Pellegrino, um antigo advogado, ele sempre falava mais ou menos o seguinte numa obra dele, que agora não lembro o nome da obra, que o Tribunal do Júri é um desfile de tragédias. Nós temos 2 tragédias ali, a tragédia da vítima dos seus e a tragédia do réu dos seus. Então, essa é a matéria-prima com que se trabalha no Tribunal do Júri. E os jurados são expostos a essa situação. Por isso que é bastante comum, às vezes, um caso que ganha manchetes, que ganha destaque na imprensa, a população acaba formando um pré-julgamento sobre aquilo, aquelas pessoas vão ao julgamento perante o júri e lá se tem uma resposta um pouco diferente daquilo que a sociedade esperava. Mas a sociedade que esperava uma resposta diferente é aquela parcela da sociedade que não estava no júri, que não viu o que aconteceu, que não viu sobre a explicação sobre provas, os debates, e que acaba às vezes se revoltando, porque o fato que é verdade é que uma decisão absolutória ela não agrada tanto a população quanto uma decisão condenatória, né? A gente ainda traz essa uma questão cultural. Eu acho que é muito por conta dessa propagação do discurso de ódio, né, que tem evoluído, né, muito nos últimos anos. E eu acho que isso também atrapalha, contamina muito, né, tanto os jurados também, né, porque os jurados que inicialmente é para ser imparciais ao primeiros olhos, acabam trazendo esse estigma já junto com eles, e na verdade a gente sabe que 100% imparcial ele não vai ser, né? Naquele momento de julgamento. Tem jurados que tem uma contaminação, né? Existe essa contaminação. Tem jurados que, pessoas que eu conheço, por exemplo, que vão no júri já com aquela ideia, se ele está ali, ele fez uma coisa errada. E isso. A minha mãe é um exemplo disso. Eu sempre falo para ela, minha mãe não pode ser jurada nunca, porque ela é bem essa concepção. Se estaria porque algo fez. Ninguém é levado às barras do Tribunal do Júri se nada fez de errado. Costumo dizer que crime e pena nascem no mesmo tronco. Se tem o crime, tem que ter a pena, né? E aí fica muito difícil para a advocacia criminal, né? O advogado tem que trabalhar com esse pré-conceito, essa pré-definição de culpado,
e que decorre principalmente nos últimos tempos, desses discursos de ódio, como bandido bom, bandido morto, tem pena, leva ele para casa, aquela coisa toda, né? Direitos humanos só para humanos, há uma distinção aí que é feita, e isso acaba contaminando. Nós somos seres sociais, né? A vida agregada é uma natureza do ser humano, então nós somos influenciados por aquilo que vivemos, que compartilhamos, que trabalhamos, estudamos, que presenciamos, e muitas vezes, dependendo do ambiente onde você está inserido, você leva essa concepção para um julgamento, né? E aí, eu até aproveito porque a pessoa chega já com essa concepção, e o que ela dá de cara no tribunal do júri, né? Algo que para mim é inconcebível no século XXI existir, é aquela figura do promotor sentado ao lado do juiz. O layout do plenário, do mobiliário, para o leigo, para aquela pessoa que não tem conhecimento de direito, que às vezes confunde os papéis entre juiz e promotor, que acredita que ambos fazem parte de um mesmo poder, que na verdade só tem um poder e uma instituição, né? Eles olham, quem que está lá? Está o juiz, que representa a alvura da justiça, né? Sim. E sentado ao lado dele está o promotor de justiça. O sobrenome do cargo já qualifica o cara como de justiça, né? E do outro lado está quem? Está o criminoso, de mãos dadas com o advogado, que é o defensor do bandido, que pode ser bandido tanto quanto, né? O primeiro problema da advocacia criminal no tribunal do júri é esse, você desconstituir esse estigma que pesa sobre o teu cliente e que muitas vezes está tentando te atrair para aquilo. O promotor, então, ele já começa o júri aí com uma vantagem muito grande, né? Houve uma conversa há um tempo atrás, antes da pandemia, que estavam tentando modificar essa dinâmica do tribunal do júri, do promotor sentar fora longe do juiz, né? Não do lado ali do juiz. Que se fosse ver de forma adequada, a promotoria nem poderia ter instalação dentro do fórum, né? Se fosse levar ao pé da letra toda a situação. Mas eu não sei como que ficou, sabe alguma coisa em relação a isso? Não tem nada evoluído no sentido de determinações, né, do Tribunal de Justiça, do CNJ, de fazer essa alteração de plenário. O que se tem é que alguns juízes mais contemporâneos agora já estão trabalhando com essa ideia de separar o Ministério Público. Porque o único fundamento que poderia hoje sustentar isso é um fundamento secular, de que sempre foi assim. Mas é um fundamento que para qualquer um do direito sempre foi assim, porque nunca se questionou aquilo, né? Então não tem cabimento. Do ponto de vista legal é absurdo. O que quem defende essa ideia, principalmente o Ministério Público, alega? Tem na lei orgânica do Ministério Público que o promotor deve sentar ao lado direito do juiz no mesmo nível. Tudo bem, a lei orgânica da Defensoria Pública também trata da mesma disposição. Dos defensores públicos. No caso de advogados, profissionais liberais, nós temos o Estatuto da Advocacia, que no artigo 6º ele diz, não há hierarquia entre juiz e promotor. Então, se o problema legal não resolve, porque aí todos estamos no mesmo patamar. Todos merecem tratamento igualitário. Inclusive, hoje os delegados de polícia, a própria lei que rege a categoria, determina que ele merece o mesmo tratamento, né, que advogado, juiz e promotor. Uma tentativa de igualar esses operadores do direito, não há hierarquia, como de fato não existe. Sim. Então, qualquer assertiva no sentido de que o promotor deve ficar ao lado do juiz com base em lei, é uma assertiva falha por si só. Sim. A questão está na paridade de armas. Né? Como que o advogado, tendo esse desequilíbrio no cenário do júri, vai fazer uma defesa pautada num senso de justiça, de igualdade de posições, se o promotor está lá em cima do tablado, muitas vezes, né, ao lado do juiz, e o advogado está lá embaixo, né? Eu brinco, o promotor não precisa ter receio de descer do tablado para vir discutir com o advogado. E tampouco precisa ter receio de admitir que ele é uma parte interessada no processo, né? De imparcial não tem nada. De imparcial é o juiz e jurados. E não precisa ter receio por quê? Porque, ora, é a Constituição que diz lá. O artigo 129, inciso 1º, é muito claro. É a função institucional do Ministério Público propor ação penal, inciso 1º, na forma da lei. Então, quem diz que ele é a parte é o constituinte. Então, agora o promotor chega lá, porque eu sou um promotor de justiça. Bom, eu sempre me pergunto, e se um dia nós tivermos no júri um promotor de justiça acusando e um oficial de justiça como réu? E o conflito de justiça que se dá pelo sobrenome de cargo, qual justiça que é mais importante, né? Então mas esse é um dos dilemas que assola a advocacia criminal e que quem trabalha no júri tem que tentar desconstruir, porque os jurados vão com essa preconcepção externa e chegam lá, o plenário acaba potencializando ainda esse desequilíbrio na balança, e a gente sabe que quando você mexe nos pesos da balança ali, né,
quando o fiel da balança já está pendido para um lado, o risco de uma injustiça é muito maior. E muito ninguém maior. quer injustiça, né? Com certeza, eu acho que a injustiça, ela não, ou, né, esse senso de justiça, ela não pode vir a qualquer custo. Né? Sim, sim. Não podemos aí infringir direitos, as pessoas têm que entender, eu acho que isso, né, vim trabalhar essa questão. E também, daí tu pense só, o cara chega lá, a pessoa que não entende direito, chega lá no tribunal de júri, além de toda essa dinâmica, se ela soubesse que na dúvida o promotor denuncia, ela ia considerar ouvir o que o advogado de defesa tem para dizer e relevar, né? Sim, com mais sim. valor, né? Com mais propriedade, porque às vezes tem, né? O advogado, ele tem eu sempre digo, o promotor tem a vantagem de contar a história pela primeira vez. E quem conta a história pela primeira vez, ele vem com o discurso pronto, né? Ele, em tese, não vai ser objeto de a parte, ele vai narrar. É muito mais fácil você contar uma história do que você desconstruir uma história. Mas a defesa, ela tem a vantagem processual de falar por último. Eu não digo nenhuma vantagem, essa é uma necessidade de se assegurar o direito de defesa. E, portanto, quando você fala por último, você trabalha muito com indúbio pro réu, né? Então, você tenta deixar claro para os jurados a responsabilidade que eles têm. Né? Eu costumo dizer para os jurados, às vezes, olha, existe um princípio, né? Eu tento não trabalhar com termos de latim e técnico, mas o indúbio pro réu, que ele é como se fosse um anjo da guarda, que ele está no ouvido de Vossas Excelências dizendo o seguinte, quando vocês perguntarem, o réu deve ser absolvido, né? O jurado absolve o réu, e vocês quiserem condenar, esse anjo da guarda vai estar gritando na cabeça de Vossa Excelência, o senhor tem certeza disso? Vocês só vão sair daqui com a consciência tranquila se vocês julgarem de forma justa, né? Então, se trabalha esse princípio da dúvida, né? A dúvida razoável para alguns, nesse momento aí, para que os jurados saibam que, em caso de dúvida, tem que absolver, né? Mas a prática é o seguinte, né? Pelo menos o indúbio pro réu se torna indúbio pau no réu, né? Não querem saber, né? Às vezes é bem diferente. A teoria é uma coisa, a prática é outra. A gente que advoga sabe que é assim que funciona.